Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje finalmente é aquele vídeo no qual eu vou mostrar pra vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2024. Antes de irmos para os melhores do ano, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, espero que você goste de acompanhar o canal. Se você gostar, já se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo. Mas se você já acompanha o canal, seja muito bem-vindo ao vídeo também, espero que você goste de assistir. Se você gostar, já deixa o seu like, deixa um comentário pra mim, me conta quais foram os melhores livros que você leu em 2024, porque quem sabe assim eu não pego alguma indicação pra eu ler agora em 2025. Depois que você deixar o seu comentário no vídeo, vai aparecer pra você a opção de hypar o vídeo, e assim você também ajuda com o engajamento aqui do canal. Bom, agora chega de enrolação, vamos aos livros. Eu acabei não separando 10 livros dessa vez, como eu costumo fazer todo ano, pra falar sobre os 10 melhores livros do ano e os meus 10 favoritos e coisa do tipo, porque no ano passado eu li muito pouco. No final eu acabei lendo apenas 22 livros, então eu achei que se eu separasse 10 ia ser demais, até porque eu não acho que eu tive 10 livros favoritos no ano passado. Se eu tivesse tido, tudo bem, eu mostraria aqui, mas como não tive, e como na verdade os que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu nem sei se eu considero todos eles favoritos mas com certeza todos foram excelentes leituras, foram leituras 5 estrelas pra mim. E todos esses livros eu lembro com algum carinho especial, ou tem um específico aqui que vocês vão ver que assim, não sei se eu posso chamar de carinho, mas eu vivo lembrando dele e com certeza foi um livro muito importante de eu ter feito essa leitura assim, né, nesse ano. Eu acredito que todos esses livros eu vou lembrar durante muito tempo. E quem sabe eles fiquem configurando aí como favoritos da vida, né? Não sei. Tem alguns que eu tenho certeza que sim, os outros vamos ver ao longo do tempo. Eu não vou mostrar em nenhuma ordem específica, tá? Então não é do pior pro melhor, da 8ª posição, que eu acho que eu peguei 8 livros no final das contas, pra primeira posição, nem nada do tipo, tá? Eu só vou pegando eles aleatoriamente e conversando aqui com vocês. O primeiro que eu vou mostrar é um muito especial, porque fazia muitos anos que eu queria ler esse livro, que ele tava na minha wishlist da Amazon, e aí acabou que, se eu não me engano, na Black Friday do ano passado, ele ficou muito baratinho e eu comprei ele finalmente. E aí, assim, eu demorei um tempo pra ler, porque eu acabei lendo ele em junho, se eu não me engano, desse ano de 2024, mas eu fiquei muito feliz, tanto de ter conseguido finalmente comprar esse livro, de ter ele aqui na minha coleção, e mais ainda de fazer essa leitura, porque esse era um daqueles livros que eu já sabia que eu ia gostar muito da história e que tinha chance de se tornar um favorito meu, de eu amar realmente essa história, só pelas coisas que eu já tinha ouvido falar sobre esse livro. Mas aí, além disso, eu peguei pra ler esse livro em um momento que eu tava meio que numa ressaca literária infinita, porque, né, como eu já disse, esse ano passado eu li pouquíssimo, e foi por conta disso, de eu ter tido uma espécie de ressaca literária, que eu fiquei vários meses sem ler, basicamente. E ele nesse momento, e ele me ajudou a voltar a ter o hábito da leitura, colocar realmente a leitura ali na rotina do meu dia a dia, porque eu pegava esse livro toda noite antes de dormir, e lia, tipo assim, nem que fosse 2 páginas, um capítulo dele, eu lia um pouquinho antes de dormir, todos os dias, até que eu terminei esse livro. E quando eu terminei ele não só virou um favorito, quanto ele me empolgou a continuar lendo, a pegar outros livros aqui que eu queria ler há muito tempo e, né, seguir com o hábito. Então, assim, isso foi muito importante pra mim no momento que eu estava passando. E, além disso, é uma história super emocionante e comovente. E, assim, eu acho que é uma daquelas histórias que realmente vão marcar o leitor ao longo da vida. Você vai ficar lembrando desse livro, dos personagens, principalmente do personagem principal, que é o Caninos Brancos, do Jack London. O Caninos Brancos é um lobo selvagem, só que ele é meio que um cachorro também. Então, ao longo desse livro, dessa história, que não é muito longa, é um livro de 294 páginas, então é um livro que até é curto, apesar dele ser um clássico. Esse aqui é um daqueles que com certeza eu sempre vou indicar para quem tá querendo começar a ler livros clássicos, para quem tem medo, né, desses livros, de talvez achar esses livros muito difíceis, ou de pegar só histórias com linguagem mais complicada, talvez com uma história que possa ser considerada chata. Esse aqui é um livro que eu vou indicar para quem tem esses medos e para quem quer ler mais livros clássicos, porque esse é um daqueles que você pega e você lê do começo ao fim, assim,
com muita tranquilidade, com muita felicidade também, apesar de ter uns momentos tristes aqui ao longo da história. A maior parte desse livro é realmente a gente acompanhando o Caninos Brancos nessa passagem da vida selvagem, que ele começa a descobrir ali a vida selvagem quando ele nasce, né, em meio a esse mundo selvagem, né, nas neves ali no Ártico, se eu não me engano, que é onde se passa essa história. E depois a gente vai acompanhar o crescimento dele, a descoberta dele do mundo, que é assim uma delícia de acompanhar esse lobinho filhote ali, uma coisinha mais fofa, tentando sobreviver ali com a mãe dele. E depois a gente vai acompanhar ele conhecendo o ser humano e criando relações com o ser humano, que é extremamente interessante também. E nessa parte a gente vai ver se desenvolver mais o lado canino dele realmente e não o lado de lobo selvagem. E assim, é muito interessante esse livro porque ele não é uma espécie de fábula, assim, de história infantil em que o lobo conversa com os seres humanos, nem nada do tipo. É uma história muito real mesmo. Só que o que acontece? Ao longo do livro, a gente acompanha o narrador contando ali as experiências do Caninos Brancos, meio que em primeira pessoa, só que tudo se passando só na mente dele, e é algo bem real no sentido de como um animal se comporta mesmo, e até um cachorro em diversos momentos aqui. Então assim, se você é aquela pessoa que fica emocionada com histórias de cachorro, assim como eu sou, né? Se você tem os seus cachorrinhos aí, você é apegado a eles, você provavelmente vai se emocionar muito ao longo dessa história, porque é muito triste em alguns momentos a gente ver como esse lobo cachorro se sente, né? Que é o Caninos Brancos, e principalmente em alguns momentos difíceis que ele passa com os seres humanos aqui. Então, assim, é muito triste, mas em alguns outros momentos é muito feliz você ver ele aprendendo a confiar também em alguns seres humanos específicos aqui, não em todos. E também a sentir amor pelo ser humano e conseguir realmente formar uma família ali. Gente, é muito emocionante esse livro. E assim, eu amei demais essa história, eu vou seguir recomendando ele. Como eu já disse, caso você tenha medo de ler livros clássicos e, né, tenha algum tipo de receio, eu recomendo demais esse aqui. É uma história curtinha que dá pra você ler super rápido. É uma história que vai te manter interessado e intrigado ali, querendo saber o que vai acontecer com Caninos Brancos, se vai ficar tudo bem com ele ou não. E também é uma história muito tranquila de ser lida, apesar, né, de ter sido um livro escrito em 1903, então faz mais de 100 anos, né, que essa história foi publicada. Apesar disso, não há dificuldade assim para compreender a linguagem que o Jack London escreveu essa história. É um livro super fluido de ser lido, super tranquilo mesmo, como eu já disse, e é uma daquelas histórias deliciosas, sabe? Que é maravilhoso, virou com certeza um favorito da minha vida, não só um favorito do ano. E, gente, fica aí essa super recomendação, tá? Vocês precisam dar uma chance para Caninos Brancos em algum momento da vida de vocês. E eu já quero ler outros livros do Jack London, então se você já tiver lido outro livro dele, me recomenda aí nos comentários, por favor, porque eu vou ver se agora em 2025 eu pego pelo menos mais um livro dele pra fazer a leitura. O próximo livro que eu vou mostrar também foi um muito emocionante e que eu queria ler também há muito tempo. E que, apesar de não falar sobre animais, fala sobre outro tema que também, né, mexe muito com o sentimento da gente, que é sobre crianças, sobre a infância. Eu estou falando de O Meu Pé de Laranja Lima, do José Amaro de Vasconcelos. Fazia muitos anos que eu queria ler esse livro. Acho que desde a época da escola eu queria ler esse livro. Eu não li ele na época da escola. E assim, eu fiquei tão feliz de finalmente comprar esse livro. Esse aqui eu acho que eu também comprei na Black Friday do ano passado, pelo que eu anotei aqui. E esse aqui eu li em janeiro de 2024, bem no comecinho do ano. E também, assim, já é um clássico nacional esse aqui, né, gente? E é muito curtinho também, muito rápido e tranquilo de ser lido. A linguagem é super acessível. Mas essa história, gente, é muito triste na maior parte dela, porque você vai acompanhar esse garotinho, que é o Zezé, que tem só 6 anos de idade aqui no início da história, e a gente vai acompanhar a vida dele basicamente, e também ele descobrindo o mundo. E gente, é muito triste na maior parte desse livro, infelizmente, porque a gente acompanha esse garoto que ele acha que ele não é merecedor de amor e de, né, carinho e cuidado, e ele realmente não tem isso na maior parte do livro, só que tem uma partezinha ali que ele encontra isso. Mas depois dá tudo errado. E ai, gente, é muito triste essa história. Mas é uma daquelas histórias tristes, mas assim,
muito bonitas de se ler, e eu acho que é muito importante também da gente conhecer e fazer a leitura em algum momento da vida. Eu acho que esse é um livro que eu vou querer reler várias vezes ao longo da minha vida, porque apesar sim de eu ter ficado triste e de ser bem emocionante, é um livro muito gostoso, como eu disse, né, da gente acompanhar essa história do Zezé e, sabe, é um daqueles livros que você lê e você quer entrar dentro da história, pegar o personagem, trazer pra casa e cuidar dele, porque ele é muito fofinho. Então, assim, provavelmente muitas pessoas aí já fizeram essa leitura e só eu que nunca tinha lido esse livro. Mas caso você nunca tenha lido ele também, dá uma chance, gente, porque é uma delícia de conhecer essa história. E eu acho que é um livro muito importante também da gente ler, né, e pensar aí nas crianças, porque, nossa senhora, é muito triste, tá? Esse é o sentimento que ficou pra mim. É uma história triste e emocionante, mas que precisa ser lida. O próximo livro que eu vou mostrar aqui foi um dos primeiros, na verdade eu acho que foi o primeiro livro que eu li no ano passado, se eu não estiver enganada. E é um livro que concluiu uma trilogia. Só que eu vou mostrar ele aqui mesmo fazendo parte de uma série. Além desse, tem só mais um que faz parte de uma série assim de livros. Mas esse aqui, ele não sei se você poderia ler ele enquanto livro único, eu acho que é melhor não. Até porque essa trilogia é simplesmente perfeita, um livro é melhor do que o outro. Só que os livros não são inteiramente relacionados, né? Cada um dos livros dessa trilogia é contado de uma maneira diferente e é uma história sobre personagens diferentes, mas que vivem ali naquele mesmo mundo e que tem muitas questões que se relacionam. Eu estou falando sobre As Crônicas da Badia Vermelha, da Maria Turcios-Caninoff, desculpa, eu não sei pronunciar o nome dela, mas o livro em questão foi Cartas de Maresi, que conclui essa trilogia de Maresi, então. E eu li o primeiro e o segundo livros em 2022 e, assim, foi simplesmente maravilhoso. Os dois livros viraram favoritos meus. Eles tratam de temas muito importantes sobre a vida das mulheres e, apesar de ser uma história de fantasia, de ser um mundo fictício aqui e as questões que acontecem com esses personagens serem fictícias também, tem muitas questões nessas três histórias, né, desses três livros da trilogia, que se relacionam e que infelizmente acontecem muito no nosso mundo real, né, com muitas mulheres aí que sofrem muita violência ao longo da vida delas, violências de todos os tipos, gente, são retratadas nessas histórias. Então, infelizmente, também é uma história que muitas vezes vai ser triste e vai ser muito pesada e difícil de você ler, mas ao mesmo tempo também são histórias muito importantes e que precisam ser lidas. E assim, a escrita da Maria é muito tranquila de você ler. Você começa o livro e você não quer largar ele enquanto você não terminar realmente essa história e não descobrir o que vai, né, acontecer com esses personagens também. O primeiro livro é muito curtinho, eu lembro que eu li ele acho que num dia só, então você precisa dar uma chance, gente, pra essa trilogia, tá? Você precisa pelo menos começar a ler o primeiro livro em algum momento e aí depois a gente conversa, mas eu tenho certeza que você não vai conseguir parar e largar essa história, você vai acabar lendo a trilogia inteira também. E há grandes chances de se tornar livros favoritos da sua vida também, gente, porque essa é uma série aí de livros, né, uma trilogia muito subestimada, eu acho, e muita gente vive comentando aí, né, eu queria conhecer mais livros de fantasia, ou então, né, livros de fantasia escritos por mulheres, livros com protagonistas, né, femininas, fortes e incríveis e com histórias muito boas e histórias diferentes que saem daquela mesmice, né, que está tendo tanto hoje nas histórias de fantasia. E se você tem essa vontade de conhecer livros assim, você precisa dar uma chance para essa trilogia, porque essa é uma daquelas histórias realmente únicas. Eu amei demais conhecer esse livro. Eu não vou ficar falando sobre, né, especificamente o que acontece nesse livro, por ser um terceiro livro, mas como eu disse, as histórias não são completamente relacionadas entre si, só alguns personagens e principalmente o local ali. Mas aqui a gente vai conhecer mais sobre a vida da Maresi, que é apresentada no primeiro livro dessa trilogia. E foi incrível acompanhar esse desenvolvimento dessa personagem aqui e ver o quanto ela realmente era uma pessoa forte e o quanto ela fez pelo povo dela. Então é uma história incrível e você também precisa dar essa chance, mesmo que você não costume ler tantos livros de fantasia, tá? Eu acho que vale super a pena. Porque não é uma história de fantasia, assim, repleta de magias e
seres mágicos e coisa do tipo. É algo bem pé no chão e eu fiquei realmente muito feliz de concluir essa trilogia nesse ano. O próximo livro é um clássico também e foi um dos últimos livros que eu li no ano e eu fiquei tão feliz de finalmente fazer essa leitura. Então, assim, dá pra ver que nesse ano de 2024, apesar de eu ter lido bem pouco, eu fiz leituras excelentes e eu fiquei muito feliz também de ter pegado livros que eu fazia muito tempo, alguns até muitos anos, que eu queria fazer a leitura, mas eu só enrolava e nunca pegava esses livros para ler. E aí, esse livro foi um desses, né, que fazia muitos e muitos anos que ele tava na minha wishlist, e aí que eu finalmente comprei ele. Esse eu comprei nessa Black Friday desse ano, de 2024, que passou, né? Gente, eu tô gravando esse vídeo no dia 2 de fevereiro de 2025, então eu ainda fico confusa com 2024 e 2025, mas, né, vocês estão entendendo no geral. Eu estou falando de uma canção de Natal do Charles Dickens. Do Dickens até hoje, né, até hoje, sim, até antes de ter lido esse livrinho aqui, eu só tinha lido David Copperfield fazia uns bons anos também, eu acho que foi mais ou menos 2019, por aí. E eu amei tanto aquela história, gente. Nossa, e eu amei muito a escrita do Dickens também. Porque ele também é um dos autores que eu super recomendo e acho que eu vou seguir recomendando para quem quer começar a ler mais livros clássicos ou para quem tem muito receio, né, também de entrar mais nesse mundo aí dos clássicos, porque ele realmente escrevia pro povo, gente. A linguagem dele é super acessível, as histórias são super fluidas, os enredos prendem muito a gente porque você fica preocupado com os personagens. Ele realmente faz a gente ficar interessado e, né, entrar muito dentro daquela história e parecer que você tá vivendo ali aquelas coisas junto com os personagens. E acaba que, né, nessas duas histórias que eu li dele até hoje, que foi o David Copperfield há muitos anos, e agora em dezembro eu li Uma Canção de Natal, nessas duas histórias eu percebi que ele faz isso de colocar personagens que mexem muito com a emoção do leitor e que passam por situações trágicas e preocupantes e que vai realmente fazer você ficar preocupado com esses personagens e principalmente querer saber o que vai acontecer. Então, assim, são histórias que não dá pra você parar de ler. E agora em 2025 eu também quero ler mais livros do autor, então se você tiver uma recomendação dele pra me deixar, já me conta aí nos comentários. E aí eu fiquei muito feliz também de conseguir fazer essa leitura nos dias do Natal. Eu levei no total uns 3 dias pra concluir esse livro, mas porque, né, nos dias do Natal ali, eu não sei o que eu pensei que eu ia fazer, mas é sempre uma correria da gente arrumando ceia e, né, passando o tempo ali com a família. E se não fosse por isso, daria tranquilamente pra ler esse livro num dia, porque olha o tamanhozinho dele. Ele tem umas 120 páginas, 130 mais ou menos, com as notas, né, prefácio e etc, que tem aqui. Sempre tem nessas edições da Penguin Companhia, que inclusive eu gosto muito dessa coleção e sempre recomendo também para você ler livros clássicos, né, nessas edições. Esse livro também, gente, foi uma maravilha. É uma história curtinha e é uma história que eu acabei descobrindo enquanto eu fazia a leitura, que eu já conhecia muito bem, que é aquela história de um personagem rabugento ali nos dias do Natal, que, né, trata todo mundo mal e não tá nem aí pra ninguém, só pra ele, e nem pra ele tá muito aí, né, no final das contas, mas é aí que esse personagem acaba recebendo a visita dos espíritos ali do Natal, e aí ele, né, vai pro Natal, pros natais passados, pro Natal presente, pros natais futuros. E tudo isso, né, muda a vida desse personagem, faz ele repensar os seus atos, né, o que ele tá fazendo ali com a vida dele, como ele tá tratando as pessoas. E é mesmo uma história, assim, de redenção. E aqui a gente conhece o senhor Ebenezer Scrooge. Ele é um advogado, se eu não me engano, muito, né, rabugento, que vive sozinho. Ele já é mais um senhor de idade, assim. E ele não tá nem aí pra nada na vida dele, só que aí essa questão acontece com ele ali na noite antes do Natal. E ele faz de tudo, né, pra conseguir mudar a vida dele. E assim, é uma delícia de acompanhar essa história, mesmo que você já tenha, né, conhecido, assim como eu, através de alguma das diversas adaptações que foram feitas a partir dessa história. É muito interessante ainda assim fazer essa leitura. E como eu disse, a escrita do Dickens é uma delícia de você acompanhar. E, gente, esse livro aqui foi responsável por realmente revolucionar aí o Natal, né? E a maneira como as pessoas comemoravam essa data tão importante, porque quando Dickens publicou esse livro, as pessoas não comemoravam mais o Natal, né, como antigamente, porque lá na Inglaterra havia, né, acontecido muitas coisas ruins e o pessoal, né, tinha passado pela Revolução Industrial, então tinha muita gente muito pobre e, né, que só vivia trabalhando.
e realmente, assim, esses valores, né, estavam meio deturpados, e aí ele lançou essa historinha e vendeu pra caramba, todo mundo leu, todo mundo conheceu, e eu acho que realmente, né, mudou a vida de várias pessoas. E eu acho que tem esse poder até hoje, mesmo depois de tanto tempo, porque esse livro foi lançado em 1843, alguma coisa assim, não me lembro a data exata, mas até hoje, gente, é muito atual, né? E eu acho que continua valendo super a pena fazer essa leitura. O próximo livro que eu vou mostrar é um que eu também queria ler há muitos e muitos anos e que finalmente eu comprei esse livro. Agora, esse aqui eu não me lembro. Eu acho que eu comprei, gente, numa promoção que teve antes da Black Friday. Deixa eu ver se eu anotei aqui em algum lugar a data. Isso, foi mais ou menos em outubro. Ele teve uma promoção muito boa. Esse livro tava sempre custando muito caro. Mesmo nessa edição, que não é a primeira edição que ele foi lançado, que era de capa dura e tal. Ainda assim, o preço dele sempre estava muito elevado. E aí, abaixou absurdamente de preço. E eu comprei ele e eu li ele logo em seguida. E assim, foi, gente, uma das melhores leituras realmente. Não só que eu já fiz no ano, mas que eu já fiz na minha vida, porque é um daqueles livros que pega você muito despreparado e que você não consegue largar. É um livro, assim, pra realmente você engolir essa história. E se você quer, sei lá, né, fazer uma maratona de leitura, recomendo muito esse livro. Se você quer um livro pra te fazer pensar muito sobre a vida no geral, sobre as suas escolhas, principalmente, e onde elas vão te levar, recomendo muito essa história também. Se você gosta muito de livros de ficção científica, recomendo também pra caramba, gente, esse livro. Porque foi um dos melhores livros de ficção científica que eu já li até hoje. Eu gosto muito desse gênero. E aí, assim, nesse ano de 2024, eu acho que esse foi o único livro desse gênero que eu acabei lendo. Mas eu fiquei super feliz e super satisfeita com essa leitura. Estou falando dele, Matéria Escura, do Blake Crouch. Esse realmente entrou pros meus favoritos da vida, gente. É um livro que, assim, deixa a gente de queixo caído, pra não falar outra expressão aí, porque você vai lendo ele e você pensa assim, gente, eu não tenho ideia pra onde essa história vai. Eu realmente não sei. E aí, né, começam a ser jogadas umas pistas ali, e os personagens começam a descobrir umas coisas, e aí você pensa, tá, talvez eu esteja, né, tá, acho que vai acontecer tal coisa. E aí o autor vai lá e muda completamente, faz um plot twist muito louco, e você fica assim, gente, não sei como eu vim parar aqui, né, mas que incrível. E no final das contas, esse é um livro bem assim mesmo, cheio de reviravoltas, né, plot twists aí, em que os personagens vão correndo de um lado pro outro, principalmente o personagem principal aqui, que é o Jason. E assim, esse é um livro que eu acho que não dá pra contar muito sobre ele. E eu acho que quanto menos você souber sobre essa história, talvez vai ser melhor a sua experiência de leitura. Então eu só vou falar a premissa dele bem básica aqui, tá? Que é, o Jason estava ali vivendo a vida dele tranquilamente, em uma noite, jantando em casa com a sua família, né, com a sua esposa e o seu filho. E aí ele recebe, né, ele tinha recebido um convite para ir em uma comemoração de um antigo amigo de faculdade dele, porque esse cara tinha recebido um prêmio muito importante ali da física quântica e tal. E ele fica meio, né, com aquela invejinha, assim, pensando, nossa, devia ter sido eu, né, no lugar dele. Mas as escolhas que eu tomei ao longo da minha vida me trouxeram aqui onde eu estou, em casa com a minha família, sendo um professor de faculdade. E não lá, né, no lugar dele, recebendo um prêmio super importante e sendo muito prestigiado. E ele acaba indo lá nessa comemoração e ele fica, né, com essa inveja aí. E ele fica repensando, né, sobre a vida dele. E aí, no meio do caminho de volta pra casa, ele é sequestrado. E eu não vou contar o que acontece, né, pra, sei lá, né, não ser um spoiler aí. Mas esse sequestro muda completamente a vida dele e manda ele pra um lugar que ele fica assim, gente, o que é isso? Onde estou? Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? E a partir daí essa história vira uma loucura e tem um ritmo muito frenético. E tem muito isso ao longo de toda a história, de fazer você pensar sobre a sua vida e sobre as suas escolhas, porque é isso que o personagem fica fazendo aqui ao longo desse livro. E ele fica, né, tentando voltar pra casa dele, digamos assim, e pra família dele. E se você quiser saber mais, assim, não posso saber mais sobre essa história, porque depois que eu gravei o vídeo eu percebi que eu não falei quase nada sobre essa história, acho que nessa premissa aqui que eu tô falando pra vocês. Mas enquanto eu estava lendo esse livro, eu gravei um vlog de leitura, que está aqui no canal, então vou deixar aqui nos cards do vídeo, caso você queira ir lá assistir. Não tem nenhum spoiler, tá? Sou só eu surtando e, sei lá, fazendo 1000 reflexões, né, ao longo dessa leitura. E esse realmente foi um livro fenomenal, fantástico, e eu recomendo demais essa leitura. O próximo que eu vou mostrar é de um autor muito favorito meu,
e que esse ano de 2024 eu acabei lendo uns 4, 5 livros dele, se eu não me engano. E esse foi um deles e um dos que eu fiquei muito feliz também de fazer a leitura, porque era um livro que estava esgotado aqui no Brasil fazia sei lá quantos anos. E eu fiquei muito feliz desse livro ter sido publicado nessa época específica, porque eu estou falando do Sr. Stephen King e eu leio os livros dele em ordem cronológica, né? Eu tenho um projeto aqui no canal desde quando o canal se iniciou há anos atrás. Esse projeto segue em ativo aí, né? Porque eu sigo lendo os livros dele em ordem cronológica, às vezes aos pouquinhos, às vezes um atrás do outro mais rápido assim. Mas quando chegou a época de ler esse livro, eu vi ele sendo anunciado que seria republicado aqui no Brasil e eu acabei conseguindo ler ele quase que na ordem certinha ali. Mas foi o último livro do King que eu li no ano, e eu estou falando de Dolores Claiborne, que é esse livrinho que também é um livro muito curto, eu acho que ele tem umas 300 páginas, e se eu não me engano eu li ele quase de um dia pro outro, gente. Também tem um vídeo já sobre ele aqui no canal, tá? Que é os vídeos que eu faço sempre pro projeto do King, e é um livro que eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele assim, e que fosse virar um favorito meu, porque eu devorei essa história, e eu fiquei também pensando muitos pensamentos a respeito enquanto eu tava lendo e depois de eu fazer essa leitura, eu não conseguia parar de pensar nesse livro. Então, assim, caso você queira saber mais sobre essa história e sobre os meus surtos, né, lendo esse livro, já tem um vídeo completo aqui no canal, vou deixar nos cards, é só você ir lá assistir. Mas, basicamente, nesse livro a gente vai conhecer a Dolores Claiborne, que é uma mulher que no começo do livro ela tá meio que no interrogatório ali da polícia. E ela foi, né, meio que suspeita do crime que aconteceu, de uma morte ali na cidadezinha. Na verdade, é na ilha de Little Town, no Maine, que também é um lugar onde se passa ali outra história do King, que é Jogo Perigoso, que eu também li em 2024 e também foi, assim, incrível. Só não está aqui porque eu achei que eu tinha gostado mais desse, eu realmente, né, gostei bem mais desse do que de Jogo Perigoso e dos outros livros do King que eu li no ano passado. Mas enfim, a Dolores está lá nesse interrogatório por esse motivo. Mas ela acaba, né, abrindo a boca ali e falando: olha só, vocês querem saber sobre isso que aconteceu aí, que eu sou suspeita? Eu vou contar sobre isso, tá? Mas vocês vão me escutar, porque eu vou contar, eu preciso contar antes sobre outras coisas. E ela acabou contando sobre a vida inteira dela. E coitada, gente, meu Deus do céu, que mulher que passou por tanto perrengue nessa vida, por tanto sofrimento, por tanta violência. Então, assim, é uma história, né, uma das várias histórias aí do Sr. Stephen King que são bem pesadas, né, que o autor vai retratar realmente aí sobre violência contra a mulher, esse livro inteiro, basicamente. E aí ela conta, gente, e esse livro, ele não tem uma pausa sequer, ele não tem uma quebra ali, né, de narrativa, e você, realmente, assim, é um livro que dá pra você ler de uma vez. E que se você puder separar esse tempo aí, inclusive assim, agora em janeiro, quem tiver de férias aí, pega Dolores Claiborne pra você ler de uma tacada só, porque não dá pra largar esse livro. Gente, toda vez que eu tinha que parar de ler ele, era um sofrimento, porque eu ficava assim, meu Deus, socorro, o que vai acontecer agora? É um livro, assim, muito frenético. E é uma daquelas histórias, assim, também muito pesadas, mas muito importantes. E dá pra gente refletir bastante, né, sobre a nossa vida, apesar de ser uma história fictícia. E sobre, né, o mundo em que vivemos, que é tão violento com as mulheres. Então, eu não vou contar mais sobre essa história. Eu vou deixar aqui essa baita recomendação pra que você faça essa leitura em algum momento. Eu sei que tem muita gente que não gosta do King, não sei por qual motivo. Eu sempre acho que é porque a pessoa não deu uma chance que deveria, né, pros livros dele, porque o King realmente escreve sobre tudo, gente. Tudo que você pensar, esse homem já escreveu. E esse é um dos livros que, assim, não é um livro de terror, é um livro mais de thriller mesmo, e é um daqueles livros que te deixa sem fôlego e que você, né, só precisa descobrir o que vai acontecer com essa personagem aqui, que você só precisa terminar esse livro. Mas é um livro realmente muito sensacional e que tem várias questões aqui no meio. E ele tem, sim, uma pequena relação com o Jogo Perigoso, como eu disse, mas você não precisa ter lido necessariamente Jogo Perigoso para ler esse livro. É mais interessante, sim, se você tiver lido os dois, mas não precisa, né, para entender a história. E esse aqui, gente, com certeza, né, como eu disse, entrou aí pros favoritos do King. E eu vou ficar me lembrando dessa história durante muito tempo. Acho que a Dolores vai ficar me assombrando aí. O próximo livro que eu vou mostrar também é um livro que eu queria ler há muitos e muitos anos. E esse aqui eu não sei se ele já configura como um clássico do horror aí, mas ele, né, deveria, porque esse livro é uma das coisas mais esquisitas que eu já li na minha vida e com certeza um dos livros mais únicos que existem. Eu fiquei muito feliz quando esse livro foi anunciado no ano passado, né, que teria a publicação dele aqui no Brasil,
porque já fazia, sei lá, uns 10 anos ou mais que ele tinha sido publicado, né, no exterior, mas nunca tinha sido falado, né, de ser publicado aqui, justamente pelo conteúdo desse livro, por ser um livro esquisito, um livro que tem uma formatação toda diferente, um livro aí que causa muito receio nos leitores e, né, com certeza nas editoras também, acho que por isso que demorou tanto para ser trazido para cá. E apesar dos pesares, apesar de muita gente ter reclamado de várias coisas dessa edição, eu fiquei muito feliz em fazer essa leitura, mesmo com os supostos, né, e os vários problemas aí que podem ter acontecido. Não tem como negar que Casa de Folhas, do Mark-Z. Danielewski foi um dos melhores livros que eu li em 2024. Esse calhamaço aqui, né, gente, que eu fiz 1 milhão de marcações. Esse livro tem umas 700 páginas e, assim, tem um vídeo completo sobre ele aqui no canal, tá? Mas eu vou abrir aqui só pra vocês, né, caso você nunca tenha visto falar sobre essa história. Ele é todo esquisito, ó. Dá pra ver, né, que tem lugar que não tem quase nada de texto, literalmente. Tem lugar que tem uns textos esquisitíssimos. E assim, gente, esse é um livro que você, né, seria ótimo se você desse a chance pra ele em algum momento da sua vida. Como eu disse, realmente é um daqueles livros únicos. E é um livro que, assim, não tem como, eu acho, você sair dessa leitura do mesmo jeito que você entrou. Porque esse é um livro de horror, como eu disse. Mas é um livro, gente, que dá pra você puxar tantos questionamentos daqui, tantas reflexões. Dá pra conversar sobre tantas coisas, né, fazendo essa leitura. Basicamente, tá? Se você, como eu disse, tem um vídeo completo de quase 1 hora sobre esse vídeo aqui no canal, de quando eu estava fazendo essa leitura. Vou deixar ele nos cards aqui, caso você não tenha visto ainda. E pode ver que não tem spoiler, tá? Também é basicamente eu surtando sobre esse livro. E com certeza naquele vídeo eu não consegui, né, expressar tudo que eu deveria sobre essa história. E agora, meses depois de eu ter lido esse livro, que eu li ele, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu li ele, terminei essa leitura, né, no dia 9 de abril de 2024, então já fazem vários meses. E essa história permanece muito nítida na minha mente. Esse livro é basicamente o seguinte: tem um cara que ele tá ali vivendo a vida dele tranquilamente, e aí o amigo dele liga pra ele de madrugada e fala: "Oh, aconteceu uma coisa muito louca aqui no meu prédio, um senhor faleceu do nada e o apartamento dele tá meio que aberto e tem umas coisas estranhas, você quer ir lá ver comigo?" E ele fala: "Ué, vou, né?" Assim, do nada, né? O cara, de madrugada, eu vou lá, né? Ver um apartamento do senhor que acabou de falecer. Mas tudo bem, né? Ele vai lá com esse amigo dele e realmente é muito estranho esse apartamento. Esse apartamento está todo fechado e tem um monte mesmo de papéis jogados e de livros e, né, de resmas ali de folhas com muitas anotações ao longo, né, ali desse apartamento inteiro. O mais angustiante, eu acho, que acontece ali com esse personagem é que ele sente uma atmosfera, uma aura, assim, muito esquisita e que dá muito medo, que deixa ele realmente perturbado. Mas aí o Bonito resolve pegar algumas daquelas resmas de folhas ali que fala sobre essa casa de folhas, a House of Leaves, e levar embora pra casa dele simplesmente. E ele leva pra casa dele e ele começa a ler. Então, esse é um daqueles livros que tem uma história dentro de outra história, dentro de outra história, blá 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 blá, eternamente. Porque a gente vai acompanhar a história do Johnny, né, que é esse cara que foi lá nesse apartamento. E também a gente vai acompanhar a história que estava escrita nesses papéis. A história sobre essa casa de folhas. E tudo isso, né, ao longo desse livro vai sendo intercalado aqui, também com milhares de notas. Tanto notas supostamente que esse senhor teria escrito, né, sobre essa história dessa casa, quanto notas do Johnny também, sobre a vida dele e sobre questões ali, né, que vão surgindo na cabeça dele, sobre coisas que vão acontecendo enquanto ele está fazendo essa leitura. Então, gente, é uma piração total, mas eu acho que vale super a pena você dar uma chance para esse livro em algum momento. Principalmente se você gosta, né, de histórias únicas, de histórias esquisitas, estranhas, de histórias que vão, né, pirar sua mente aí, possivelmente, e que vão te deixar com aquele medo de... Assim, não é um livro que ele realmente dá aquele medo, né, de terrorzão, assim, como vários livros do King, por exemplo, cheio de elementos sobrenaturais e tal. É um livro mais de terror psicológico, que vai, né, com certeza mexer muito com a mente do leitor enquanto essa leitura estiver sendo feita. Mas aí, basicamente, nesses escritos ali que o Johnny está lendo, é contada a história sobre essa casa de folhas, sobre um fotógrafo, meio repórter ali, meio
jornalista que ele vai se mudar para uma casinha ali em uma rua muito esquisita que se chama Astray Lane. E ele vai se mudar com a família dele porque ele está buscando, né, ficar mais próximo da família dele depois de uns BOs aí que aconteceram na vida deles. Mas essa casa se mostra muito estranha e, né, ela acontece coisas que não deveriam acontecer, que desafiam as leis da física e do universo aí como conhecemos. Porque nessa casa vai aparecendo uma porta que leva para outra porta, que leva para outra porta, que não deveria estar ali nenhuma dessas portas, que o lado de dentro é maior que o lado de fora dessa casa, e que pessoas vão se perdendo ali e vão entrando nessa escuridão total que vai sendo dentro dessas portas. E realmente os personagens ali começam a ficar meio loucos da cabeça, e o Johnny, enquanto está fazendo essa leitura, começa a ficar louco também. Ou então ele começa a demonstrar a loucura que já existia na mente dele. E assim, gente, realmente é muita piração. Não dá pra eu me estender muito aqui, senão eu ficaria um dia inteiro falando sobre esse livro e sobre, sei lá, as teorias, né, que envolvem essas histórias aqui, que são contadas. Mas é um livro que realmente vale muito a pena a leitura. E assim, esse aqui pode ser um livro considerado difícil de ler, mas eu acho que é mais receio que as pessoas têm por não terem dado uma chance pra ele mesmo. Porque apesar dessa configuração super estranha que a gente tem na maioria das páginas aqui, né? Um texto aqui, outro texto aqui, e aí tem vezes que tem texto de cabeça pra baixo. Esses textos em formatações esquisitas são mais notas mesmo. E assim, você pode ler na ordem que você quiser, mas tem a ordem, né, de ir seguindo o texto corrido aqui e lendo cada nota conforme for aparecendo ali ao longo desse texto, que foi a maneira que eu fiz essa leitura e eu gostei demais. E assim, no fim, né, dessa leitura, apesar de ter tido questões ali que não me agradaram, virou um livro 5 estrelas, tá? E com certeza eu vou sempre me lembrar desse livro e com certeza em algum momento no futuro eu vou pegar esse livro pra reler. Porque depois, né, de ter feito a primeira leitura, de ter refletido bastante, pesquisado bastante sobre essa história maluca, eu acho que uma segunda leitura pode ser mais interessante ainda pra você pegar todas aquelas migalhas que estão sendo jogadas ali, que vão sendo jogadas ali, né, ao longo da história. Enfim, gente, eu já tô sei lá quantos minutos falando sobre esse livro, né, chega, é isso, foi incrível e dá uma chance aí pra Casa de Folhas, caso você tenha interesse nessas histórias malucas. Isso aqui, com certeza, eu te garanto que vai ser um dos livros mais esquisitos que você já leu na sua vida. E pra concluir esse vídeo, o último livro que eu vou mostrar não poderia ser outro que não Palavras de Radiância, do Sr. Brandon Sanderson. Gente, Brandon Sanderson, né, neste ano de 2024, apesar de eu só ter lido esse livro dele aqui ao longo do ano inteiro e de eu ter demorado meses pra concluir essa leitura, o Brandon Sanderson, né, consolidou aí o seu posto de um dos autores favoritos da minha vida e um daqueles autores que eu quero ler até a lista de compras dele, que tudo que ele publicar e que ele já publicou eu quero ler, e agora em 2025 estou me organizando para eu ler alguns quantos livros dele. E assim, gente, 1 milhão, né, de post-its, 1 milhão de informações foram jogadas aqui nessa história. Esse que é o segundo livro da série, né, Os Relatos da Guerra das Tempestades. Eu sempre me confundo na hora de falar esse nome, é incrível. Mas é a famosa Stormlight Archives, essa série mais renomada, eu acredito, do Brandon hoje em dia, apesar de Mistborn dele também ser super renomada ainda. Eu ainda não li Mistborn, espero conseguir ler agora em 2025 e espero também dar seguimento nessa série maravilhosa aqui, sensacional, que tem início com O Caminho dos Reis, que eu havia lido em 2023, ali no finalzinho também. E assim, ali já, né, virou favorito meu, Brandon Sanderson, e essa série eu já sabia que eu iria amar ela. Mas nesse livro aqui, gente, pelo amor de Deus, é incrível o que o autor faz aqui de relacionar vários pontos e vários personagens e de ir contando coisas pra gente que só vai deixando a gente mais curioso, sabe, pra seguir lendo essa série. E também é incrível o que ele faz de retomar acontecimentos e pequenas coisas que foram contadas e citadas lá em O Caminho dos Reis e explicar um pouco mais aqui. Gente, é sensacional. Eu tenho certeza que a cada livro que você for lendo, que eu for lendo dessa série, vai melhorando e vai ficando mais incrível. Então, assim, não vejo a hora de ler Sacramentadora, que é o terceiro livro. Não vejo a hora de ler o quarto e o quinto, e, né, que o quinto já foi lançado agora em dezembro
lá fora e esperamos que a Dona Trama siga aí com os lançamentos direitinho para que possamos logo, né, encerrar essa série e ler as outras do Brandon e conhecer mais sobre a Cosmere do autor. Então, assim, se você nunca leu nada desse autor, se você gosta de fantasia, se você gosta de fantasia épica principalmente, dê uma chance para Brandon Sanderson, dê uma chance para Caminho dos Reis e para essa série incrível, mesmo os livros sendo calhamaços, com mais de 1000 páginas cada um. Gente, vale demais a pena fazer essas leituras. Só para vocês, né, terem uma ideia, caso você não conheça nada a respeito, essa série vai falar sobre personagens que vivem em um mundo onde já houve magia e onde já houve cavaleiros radiantes e onde já houve os arautos e pessoas ali muito poderosas que governavam esse mundo, né, e que faziam haver a paz e, né, ficar tudo bem ali. Mas esses personagens estão vivendo em tempos sombrios, onde a honra está morta, onde a paz não existe, só existe guerra, onde os personagens não sabem para onde vão, onde existe muita escravidão e pessoas, né, vivem muito mal ali, onde um rei foi assassinado e o rei que está atualmente no poder não faz nada direito. E aí, essa magia começa a retornar e personagens completamente improváveis vão aparecendo com poderes ali, né? Realmente vão criando mais poder ao longo dessa história e vão tentando pôr tudo em ordem ali. Então, assim, gente, se você gosta de histórias épicas assim, você precisa ler isso aqui, tá? Se você gostou de Game of Thrones, se você gostou ali daquelas histórias do George Martin e você ainda não leu Palavras de Radiância, você ainda não leu Caminho dos Reis, você ainda não leu nada do Sr. Brandon Sanderson, eu deixo esse apelo aqui, faça isso pra sua vida que você com certeza não vai se arrepender. E aí, gente, assim eu encerro esse vídeo, tá? Eu já falei, sei lá, 1 hora aqui, meu Deus do céu. Esse vídeo deve ter ficado gigante, mas eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir. Eu realmente fiquei imensamente feliz com as minhas leituras, né? E principalmente com os meus melhores do ano. Eu não esperava que eu fosse conseguir, ao fim do ano, ter feito tantas leituras incríveis, porque o meu ano de 2024 realmente, né, passou uma rasteira em mim em vários quesitos aí da vida. Mas a gente vai falar mais sobre isso e, né, pretendo fazer uma retrospectiva literária no próximo vídeo que irá sair aqui no canal, então fique de olho, ative o sininho das notificações caso o seu não seja ativado ainda, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu like aqui nesse vídeo, deixe o seu hype, deixe um comentário pra mim, me conta o que você achou aqui desse vídeo, se você já conhecia esses livros que eu mostrei, se você já leu algum deles ou se você quer ler ainda. Acompanhe no Instagram, caso você ainda não me acompanhe por lá. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, assim como o link para o meu Scoob, assim como o link para a Amazon, caso você queira comprar algum desses livros. E eu também vou deixar nos cards aqui desse vídeo, o último vídeo que saiu antes desse, que foi o de 12 livros para 2025, porque lá eu convido vocês a participarem do clube de leituras aqui do canal e de ler aqueles livros comigo ao longo desse ano. E também alguns outros livros que vão ir aparecendo aí ao longo do ano. Mas então é isso, gente. Depois de muita falação aqui nesse vídeo, muito obrigada pela companhia de sempre. Espero que vocês tenham gostado. Um feliz 2025 novamente aqui para todo mundo. Espero que esse ano seja maravilhoso, repleto de leituras incríveis que transformem as nossas vidas, o nosso modo de pensar e de agir. Espero que realmente seja um ano incrível e muito abençoado para todos nós. E eu espero muito ter a companhia de vocês aqui no canal ao longo do ano e eu estou com muitos planos de fazer conteúdos muito legais aqui. Espero que vocês me acompanhem. E agora eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.